Hoje trago para vocês a história da aparição de Nossa Senhora de Geswald. Geswald é uma cidade na Polônia e isso aconteceu em 1877. Naquela época, como aconteceu em vários momentos de história, a Polônia tinha sido invadida por outros países. Naquele tempo era a Rússia cismática de um lado, a Prússia protestante do outro. E eles colocavam todo tipo de dificuldade, de obstáculo, principalmente em relação à religião. Eles não permitiram que alguns padres celebrassem, as paróquias daquela cidade estavam abandonadas, os padres foram obrigados a sair de lá. As pessoas sentindo necessidade da missa, dos sacramentos, estavam assim, achando que não existia saída, além de ter sido oprimida por outro país, pelos dois no caso, um de cada lado, ainda não podiam celebrar a sua fé. E foi justamente nesse período que aconteceu esse fato extraordinário. Aconteceu para duas meninas, uma de 12 e 13 anos. Isso foi entre junho e setembro de 1877. A primeira aparição foi para Justina. Ela voltava com a mãe da igreja onde ela tinha feito uma prova, do catecismo para ver se ela estaria pronta para depois receber a primeira comunhão. E quando ela saiu, ela olhou para a árvore na frente da igreja e viu Nossa Senhora lá. E ela ficou assim muito admirada, foi embora. No dia seguinte ela voltou lá, mas trouxe uma amiguinha dela chamada Bárbara, que tinha 12 anos. As duas ficaram de frente para aquela árvore e começaram a rezar o rosário. E logo depois da oração, elas viram aquela brilhante senhora, como elas falavam, sentada no trono, com o menino Jesus nos seus braços, rodeada de anjos. Deve ter sido uma visão maravilhosa, né? E as meninas, terminada a oração, perguntaram quem era ela. E ela disse, assim, literalmente, sou a Virgem Maria da Imaculada Conceição. E elas perguntaram, o que a senhora deseja? Que vocês rezem o rosário. Olha que interessante, né? Mais uma vez, Nossa Senhora pede a oração do rosário. Nas aparições seguintes, elas conversavam com Nossa Senhora e perguntavam para ela quando é que toda essa situação ia mudar, né? Quando é que os padres iam voltar para as paróquias, quando iria a Polônia ser um país livre e o que precisaria ser feito para que isso acontecesse. E Nossa Senhora deu a resposta, bastante direta, ela foi clara. É possível que tudo isso aconteça se as pessoas rezarem com ardor o Santo Rosário. E olha, depois que as meninas começaram a comentar sobre isso, as pessoas começaram a rezar individualmente, rezavam em família o rosário, iam lá na frente da igreja, junto daquela árvore, rezavam o rosário em peregrinação, aquilo se difundiu muito fortemente em toda aquela cidade. Quem não gostou daquilo, lógico, foram os opressores, né? Começaram a falar um monte de besteira, espalhar falsidades, falando que aquilo era mentira, que eles não estavam sendo nacionalistas, mas em meio a tudo isso a oração continuou e começou a se divulgar essa aparição. Uma das pessoas que muito difundiu essa aparição foi um frade capuchino chamado Honorato Kominski. Esse Frei Honorato ele foi beatificado em 1988, né? E olha só, as perseguições não conseguiram evitar que as pessoas continuassem a rezar o rosário, pelo contrário, quanto mais elas eram perseguidas, mais determinadas elas se mantiveram. 5 anos após essas aparições, aconteceram muitas graças, e realmente as paróquias conseguiram obter os seus sacerdotes de volta. Os sacramentos começaram a ser ministrados e as pessoas, viram as vocações aumentarem também e muitas conversões, muitíssimas conversões. Então, a reza do rosário nas famílias tornou-se uma prática comum, até hoje acontece. Os poloneses têm uma grande devoção pelo rosário, especialmente por causa de Nossa Senhora, lógico, né? Os perseguidores acharam melhor nem mexer mais com aquela gente, porque, olha, eram fortes demais, né? Sabe que o Papa Paulo VI elegeu aquela igreja de Geswald, a Basílica Menor, em 1970. E a gente sabe que a oração é entrar em comunhão com Deus, é um descanso, é um repouso.
não só para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa mente. Quando a gente reza o rosário, é Nossa Senhora que nos acompanha nessa comunhão. Então, peçamos com muita confiança. Nossa Senhora de Gisval, rogai por nós.